Minha gente, eu tô rindo, eu vou deixar essa parte sem cortar do vídeo. Do nada eu tô aparecendo aqui no canal, gravando vídeo, postando depois de tanto tempo, mas eu vou explicar. Eu tenho feito doutorado e trabalhado ao mesmo tempo. Eu não consegui a licença para o doutorado, então eu não tenho como dedicar muito tempo no canal. Lembrando que aqui é um hobby, não é uma questão profissional. E aí o que acontece é que eu estou aproveitando agora um período em que a minha orientadora está lendo o texto que a gente já está pensando para a qualificação, até a próxima orientação, para trazer a releitura deste livro que é muito importante para mim, que é A Criança e o Número, de Constance Camus. E ele é importante para mim por diversos aspectos. Dentre eles, pelo meu desenvolvimento profissional, logo quando eu comecei, tive a experiência de professor substituto na universidade. E depois, também, pelo canal. A Criança e o Número foi um dos primeiros, a Criança e o Número foi um dos primeiros vídeos que eu gravei lá em 2018 e 2019. É o que tem maior visualização aqui no canal. É a porta de entrada para as pessoas conhecerem esse espaço aqui no YouTube. Só que quando eu gravei, eu era muito imaturo. Então acredito que agora, um pouco mais maduro, mas continua sendo tudo amador, eu consigo propor reflexões mais tranquilas para a gente dialogar sobre o livro. E vamos lá, vamos ver o que, é que acontece com o roteiro aqui. Não estou mais aquele apego de vocês não verem meus roteirozinhos, estão todos aqui, vou pegar, vou gaguejar mesmo e a gente vai dialogando sobre o livro. Vamos que vamos. E o que eu vou pedir a vocês é que vocês comentem, como eu sempre faço, né, em todos os vídeos até aqui, que vocês comentem, compartilhem, deixem like, se inscrevam, para que a gente possa fortalecer aqui no YouTube mais espaço para a gente conversar sobre educação matemática, para a gente divulgar cientificamente temas da educação matemática e a gente possa meio que se desenvolvendo coletivamente do ponto de vista acadêmico. O que é que eu separei aqui no roteiro? Na introdução, o que Constance Camus vai propor logo de cara, tem várias imagens no decorrer do livro, mas eu não vou apresentar aqui no vídeo, gente, respeito ao livro, possivelmente quem estiver assistindo deve ter o livro, e pode dar uma olhada lá na imagem acompanhando o vídeo. Ela vai propor uma crítica, não à prova de conservação do número, né, dentro da perspectiva de Piaget, mas como ela é conduzida. Então, geralmente o professor ou a professora pode, né, montar uma fileira de isopor, por exemplo, com quantidade de isopor, e aí pede para a criança colocar uma fileira com a mesma quantidade. O que a criança tende a fazer é fazer essa fileira mais espaçada e acreditar que a fileira dela é a que tem mais isopor. E o professor, a professora, geralmente pode querer meio que induzir, se é a minha interpretação, o estudante a fazer uma relação um a um para construir logo a conservação do número, do conceito de número. Essa crítica que Constance Camus vai apresentar, segundo a minha interpretação, que se isso for feito, isso é feito de maneira errônea. É possível permitir que a criança tenha um desenvolvimento de maneira autônoma, sendo argumentada, sendo contra-argumentada, sendo inquietada, para que ela possa, de fato, desenvolver a conservação do número à medida que ela for se desenvolvendo dentro do contexto escolar. Então, o que ela vai propor a partir dessa crítica é a gente pensar inicialmente essa prova de conservação a partir de um método que ela apresenta. Antes disso, ela apresenta a estrutura do livro a partir de uma pergunta que vai permear a discussão que é apresentada no decorrer do livro todo. Como é que você, já que ela fez essa crítica, né, como é que você propõe o ensino de número? E aí ela vai propor 4 tópicos. A natureza do número, objetivos para ensinar número, princípios de ensino e situações escolares que o professor pode usar para ensinar número. Esses são os títulos dos 4 capítulos do livro. E a partir daí, vem a revisão sobre a prova de conservação e um método que é dividido em 4 etapas. Antes de falar sobre os métodos, o que a autora vai sinalizar é: pense que tem 20 fichas azuis e 20 fichas vermelhas. O professor, a professora vai trabalhar com as 20 fichas azuis e a criança com as 20 fichas vermelhas. Aí, na primeira etapa, que é a da igualdade, a professora ou o professor vai organizar a partir de pelo menos 7 fichas e não a partir, não 4 ou 5, porque de acordo com o Piaget, essa quantidade muito pequenininha é fácil da criança identificar. A partir de 7 fichas, 8 fichas, o professor ou a professora vai alinhar 7 fichas ou 8 fichas azuis e vai pedir para que a criança faça a fileirinha com as fichas vermelhas. A criança pode acertar, pode não, pode colocar mais, colocar menos, colocar espaçado ou não. Pode até ter alguma orientação do professor nesse momento, mas o importante é que o professor faça a anotação no que é chamado de protocolo, né, dessa experiência, seguindo essa primeira etapa do método, pensando na prova de conservação, que é a igualdade.
Feito esse primeiro ponto, a gente chega no segundo ponto do método, que é o da conservação. E aqui o que a professora vai fazer é modificar a disposição das fichas. Isso na frente da criança. A criança vai ver a modificação e a partir dessa modificação, sendo observada pela criança, o professor vai fazer algumas perguntas que estão lá no livro, como por exemplo, existe o mesmo número de fichas azuis e vermelhas? Só fez a modificação, minha gente. Ou há mais fichas azuis do que vermelhas? Como você sabe? Ou seja, é instigar a autonomia do estudante para que ele possa argumentar, apresentar o que ele pensa, para que ele seja mobilizado cognitivamente. E a gente chega, portanto, na terceira etapa do método, que é o método da contra-argumentação. Aqui tem duas divisões. Uma se a criança responder correto e a outra se a criança responder de maneira inadequada. Se a criança responder correto, vai ter outras perguntas que vão aparecer. Eu botei entre aspas aqui. Veja como esta fileira é mais comprida, né, já que ele fez a disposição diferenciada, modificou. Uma criança disse que há mais fichas nesta fileira mais comprida do que nessa. Quem está certo, você ou ela? Então vai fazer uma inquietação para a criança, para ela contra-argumentar. Não, eu estou certo, aqui está... Vocês entenderam, né? E a segunda é se a criança responder de maneira errada. Vai ser o mesmo movimento. Mas você não se lembra do que a gente fez antes, né, que foi a modificação sem acrescentar nada? Nós colocamos uma ficha vermelha em frente a cada ficha azul. Isso pode acontecer também. Quando a criança errou inicialmente, pode ser fazer uma experiência para que a criança vá fazendo, ela mesma organizando, perceba que tem a mesma quantidade. Então, na conservação, na primeira etapa, na conservação, quando o professor faz a modificação da disposição, não alterou nada, só fez a modificação. Mas a criança errando, continua inquietando essa criança para que ela possa se mobilizar cognitivamente e se desenvolvendo. E a quarta etapa é a da quantidade, que é em relação ao resultado do ato de contar. O que eu coloquei aqui é o seguinte, que tem que, segundo o que está escrito lá, é pedir para a criança contar as fichas azuis e depois que terminar, esconder as fichas vermelhas e perguntar se a criança pode dizer quantas vermelhas tem. E aí a gente vai fazer esse movimento para inquietar a criança, assim, na mesma quantidade de fichas vermelhas, contamos lá as azuis, escondi a vermelha, né, a professora, e aí, tem quantas vermelhas? Isso vai instigar a criança, a partir da experiência das etapas anteriores, responder se ela conseguiu seguir adequadamente, que sim, tem a mesma quantidade. E aí, Constance Camille, a partir desses métodos, ela vai sinalizar que existem níveis de desenvolvimento da criança. Evidentemente, a gente está falando a gata está aqui do lado, né, gente? Da teoria de Piaget. São 3 níveis, né? O nível em que a criança consegue fazer um conjunto com o mesmo número, mas não tem igualdade nem conservação. Então, ela ainda está ela consegue até fazer o conjunto com a mesma quantidade, mas ela não consegue perceber a igualdade nem a conservação dessas fichas vermelhas em relação às azuis. O segundo nível, que está ali as crianças entre 4 e 5 anos, ela vai conseguir um conjunto com o mesmo número, mas não consegue conservar. Então, ela já consegue perceber a igualdade, mas não a conservação, quando faz a modificação da disposição, por exemplo. E o terceiro, dar respostas corretas, não ser confundidas, conseguir fazer argumentos coerentes. Isso sinaliza que se a criança, a partir do desenvolvimento dos quatro passos do método, conseguiu se desenvolver do ponto de vista da conservação do conceito de número. Meu povo, o capítulo 1, que é intitulado A Natureza do Número, vai discutir, dentro da perspectiva da teoria de Piaget, 3 conceitos. O conceito físico, o conceito lógico-matemático e o conceito social. Aqui eu vou olhar bem direitinho para as minhas anotações para a gente poder dialogar. O primeiro tópico, que é intitulado Conceito Físico e Conceito Lógico-Matemático, vai sinalizar que dentro da perspectiva de Piaget a gente tem esses 2 polos extremos. De um lado, o conhecimento físico e do outro extremo, o conhecimento lógico-matemático. O conhecimento físico, ele é o conhecimento dentro da realidade externa dos objetos. A partir da observação a gente consegue perceber essas características. Por exemplo, aí vai trazer, vou falar muito sobre esses 2 pontos, a plaqueta vermelha e a plaqueta azul. O que é que tem? A cor, o peso, a ideia de que as plaquetas vai cair se a gente soltar elas em algum espaço. Isso são exemplos de conhecimento físico. Eles são observados, é externo, de maneira que a gente não... Externo no sentido cognitivo, não está na gente, está lá no objeto. A gente consegue observar. Isso é um exemplo, segundo a discussão, de conhecimento físico. Mas quando a gente apresenta a plaqueta vermelha e a plaqueta azul,
a gente nota a diferença, vou bem enfatizar, misericórdia, caiu o papel para que eu pegue. Notamos a diferença, esse é um exemplo de pensamento lógico-matemático. A diferença não está no objeto, foi uma relação que a gente criou entre essas duas plaquetas. Então, a cor, o peso, a ideia de que se a gente soltar ela vai cair, é uma questão observada que está no objeto. Mas quando a gente coloca esses dois objetos e nota a diferença entre eles, um é azul, o outro é vermelho, essa ideia de diferença é uma relação que a gente constrói cognitivamente. Então, esse é um exemplo de diferença, é um exemplo de conhecimento lógico-matemático. Então, a diferença, até enfatizei aqui, ó, a diferença é uma relação criada mentalmente pela pessoa que vai relacionar esses dois objetos, pelo que eu falei. E traz alguns outros exemplos. Essas plaquetas elas podem ser parecidas, podem ter o mesmo peso, aí se aproxima da ideia de número, podem ser duas plaquetas. A ideia de duas também é um conhecimento lógico-matemático. Por quê? A gente pode até perceber, se a gente for analisar do ponto de vista numericamente, a gente vai dizer que tem dois. Mas o conceito de dois, elas são observáveis, não são conceitos. As duas plaquetas são observáveis, me desculpe. Porém, a natureza dual de ter duas não é. O conceito 2 foi criado, foi uma relação criada mentalmente por a gente. A gente entra na discussão do conceito lógico-matemático, segundo a minha interpretação, e a gente se aproxima da discussão do livro, que é a construção do conceito de número. Então, esses dois polos, conhecimento físico, a gente observa, está lá no objeto, consegue identificar o peso, a cor, a ideia de que ele vai cair, e o conhecimento lógico-matemático, quando a gente coloca essas duas plaquetas, uma vermelha e uma azul, e a gente percebe que elas são diferentes, elas são parecidas. Vejam que não tem nenhum certo e o errado nessas relações. Se alguém disse que ela é diferente e outra pessoa disse que elas são parecidas, a gente não tem o correto, o correto e o errado. As duas percepções, elas são corretas e a gente se vincula, portanto, às relações construídas cognitivamente, mentalmente, entra no conceito de pensamento lógico-matemático. Aí ele vai trazer duas coisinhas que eu anotei em verde aqui, bem enfatizado. O número é a relação criada mentalmente por cada indivíduo. A criação progride da construção do conhecimento, a criança, me desculpe, progride na construção do conhecimento lógico-matemático pela coordenação simples que anteriormente ela criou entre objetos. E eu vou tentar trazer essa discussão para número. À medida que a gente chegar no próximo capítulo, no próximo tópico, a gente vai perceber que as relações são construídas a partir das experiências propostas do que diz respeito à construção do conceito de número. E quando as crianças começam a coordenar essas relações, que são relações vinculadas aos pensamentos lógico-matemáticos, ao coordenar essas relações, a criança consegue construir, à medida que vai se desenvolvendo, o conceito de número. A gente chega no tópico do capítulo 1, que é intitulado A Construção do Conhecimento Físico e do Conhecimento Lógico-Matemático, Abstração Reflexiva e Abstração Empírica. São dois tipos de abstração que Constância Camille vai explicar da seguinte maneira. A abstração empírica é aquela em que a criança só consegue focar em uma característica do objeto, a cor. Então ela vai, essa que é observável. Ela não vai pensar, não vai olhar o peso, o material que esse objeto é construído, é feito, digamos assim. Então, ela só vai focar na cor. Ela está olhando só para uma característica específica do ponto de vista observado. Já a abstração reflexiva vai ser quando a criança consegue coordenar várias relações. E aí, relação está vinculado à construção do pensamento lógico-matemático. Então, ela consegue coordenar, relacionar a relação, construir relação de que são placas diferentes, são placas parecidas, são placas que têm, como é que eu poderia dizer, que são duas placas no sentido numérico, por aí vai, como ela traz no próprio livro. Isso vai fazer com que essa ideia de reflexão, abstração reflexiva, vai ser interessante, por exemplo, para que a criança consiga, quando chegar em números muito grandes, ela consiga de fato diferenciar esses números. Porque inicialmente a gente está falando de uma quantidade pequena, 7, 8, 9. Mas quando a criança vai chegando em 1000, 999, 1000, 1001, isso não dá mais para fazer experiências com objetos. A gente vai entrar numa perspectiva mais abstrata. Então, coordenar essas relações do ponto de vista do pensamento lógico-matemático vai fazer com que ela consiga desenvolver essa abstração
que é chamada de reflexiva. A gente chega, portanto, num outro tópico do capítulo 1, que é intitulado A Construção do Número, a síntese da ordem e da inclusão hierárquica. O que vai, de acordo com o Piaget, que o conceito de número ele é a síntese da relação de ordem e da relação de inclusão hierárquica, e da coordenação dessas duas relações. Vamos lá. O que seria a relação de ordem? É quando a criança, tendo essas 8 fichas, que a gente já vem falando desde o início do vídeo, ela consegue ir contando, né, do ponto de vista de ordem. 1, 2, 3, 4, 5. Evidentemente que no início, né, gente, a criança ela vai pular, né? 1, 2, 4, 6, ou vai ser desordenado, não precisa ser uma coisa de sequência, muito bonitinho. Até que ela consiga, de fato, desenvolver esse pensamento lógico-matemático, que é a relação de ordem, ordenada. Só que depois disso, tem a necessidade de ser desenvolvida a relação de inclusão hierárquica, que é quando a criança, se tem essas 8 fichas, inicialmente o que a criança vai chegar, quando ela chegar 1, 2, 3, quando ela chegar na 8ª, ela vai achar que só a última é o 8. Ela não vai entender que tudo faz parte desse 8. E aí o processo de desenvolvimento dessa relação é quando a criança consegue chegar na 8ª e entender que a 7 faz parte do 8, que a 6 faz parte do 7, que aquilo tudo está em um processo de inclusão hierárquica. Tem uma imagem bonitinha no livro, depois vocês podem olhar com mais cautela. Inclusive, o que Constância também vai trazer é a questão da inclusão de classes. Eu anotei aqui, para fazer uma discussão sobre essa ideia da hierarquia. A inclusão de classes é quando a criança consegue desenvolver, por exemplo, a ideia de que ela pode falar que tem mais cachorros do que animais. Ela ainda não desenvolveu a inclusão de classes. E se você der, segundo eu estou lembrando do livro, uma quantidade de cachorros e uma quantidade de gatos, você não dá para já falar de animais, porque ela não consegue pensar nas partes e no todo, ela não consegue fazer ações contrárias simultâneas. Ela vai pensar geralmente nas partes, cachorros e gatos. Um processo de desenvolvimento, ela consegue desenvolver essa relação de inclusão de classe. E aí sim ela vai conseguir entender que os cachorros e os gatos fazem parte da classe de animais. O mesmo movimento, lógico que com suas diferenças que são apresentadas no livro, a criança vai desenvolver a relação de inclusão hierárquica. Tanto é que ela vai falar, à medida que essas relações vão sendo desenvolvidas, no caso de número, ordem e inclusão hierárquica, a criança vai tendo um pensamento mais móvel, então ela vai conseguindo relacionar e coordenar mais as relações que ela foi construindo no decorrer do processo de desenvolvimento dela. E chega num outro tópico, que é chamado conhecimento lógico-matemático e social, o que Constância Campos, de acordo com o que eu interpretei, o que Constância também vai propor para a gente é o seguinte: o conhecimento social ele é convencional, não tem uma questão lógica em si, né? Ela é dentro de uma convenção criada, por exemplo, o Natal, por que a árvore se chama árvore, isso é uma convenção. Já o lógico-matemático não, tanto é que ela vai trazer que o lógico-matemático ele não é arbitrário, ele tem uma natureza universal. Mesmo, ele traz inclusive a ideia da adição 2 mais 3. Mesmo que a linguagem pode até ser diferenciada, mas 2 mais 3, essa adição, o resultado dela ela é universal. Inclusive, você pode até ensinar a criança o resultado, mas as relações que são necessárias para coordenar não pode ser induzidas, a criança precisa construir. Por isso a necessidade de se propor autonomia, mobilização cognitiva, para que a criança não chegue no resultado sem entender o processo cognitivo que ela precisa desenvolver para entender o conceito de adição, por exemplo, segundo eu interpretei. E a gente chega no último tópico do capítulo 1, que é a tarefa de conservação para os educadores. Qual é a natureza do número? Essa é uma pergunta feita. E eu vou ler de fato como o Piaget colocou assim. Aqui. O número é alguma coisa que cada ser humano constrói através da criação e da coordenação de relações. Esse é o ponto. Sempre lembrando que relações são vinculadas aos pensamentos lógico-matemáticos. São relações que a gente constrói cognitivamente. E à medida que a gente coordena essas relações, a gente consegue construir o conceito de número. Como, por exemplo, construir a relação de ordem, que eu já mencionei, construir a relação de inclusão hierárquica e coordenar essas duas relações. A gente mobiliza uma ideia inicial para a construção do conceito de número. E a gente chega no capítulo 2, objetos para ensinar o número. E
No decorrer do livro, fui observando que o termo ensinar está sempre entre aspas. E tem uma nota de rodapé no capítulo 2 que Constance Camille vai explicar o porquê. Que está entre aspas porque o número ele não é ensinado diretamente. A gente media, a gente vai possibilitar engajamento, mobilização cognitiva para a criança construir ela por si só. E aí ela vai se coordenando, né, se entendendo para coordenar as relações que foram construídas. Nesse capítulo 2, o que vai ser falado é que a finalidade da educação é possibilitar uma autonomia intelectual. Então, existe uma diferença entre a construção do número, que precisa dessa autonomia, e da quantificação de objetos. A construção de número está na nossa mente. Cada um vai construir seu número mentalmente a partir dessa construção das relações e da coordenação dessas relações. Mas a quantificação de objetos ela é observável. Em que sentido? Quando uma criança vai pegar uma quantidade de copos para distribuir, é possível observar se ela conseguir pegar a quantidade de copos para a quantidade de pessoas que estão naquele espaço. Então, o processo de avaliar como é que a criança está se desenvolvendo. Então, a quantificação de objetos a gente consegue observar. E a partir daí a gente pode perceber como está a construção do conceito de número pela criança, que acontece cognitivamente. Por fim, no capítulo 2 vai ter um tópico chamado a representação dos conceitos de número. O que eu marquei aqui foi que Constance Camille vai trazer uma diferença entre símbolos e signos. Os símbolos são algo mais figurativos, tem uma semelhança figurativa. Então, quando a gente usa tracinho, bolinha, triângulozinho lá para poder botar aquela quantidade, 3 triângulos, 4 bolinhas, esses são símbolos. Já os signos, eles são criação por convenção, como o número de fato 8 ou o nome, né, 8. São construções por convenção. E existe uma crítica, a partir do que eu observei da escrita, que geralmente o professor tem uma ideia de encorajar a criança, não tem uma ideia de propor que a criança já vá logo por signos. Né, até culturalmente, né, a gente quer ver a criança escrever o 8, o 7, o 6, tanto do ponto de vista da escrita da língua materna quanto da simbologia do signo. Mas, da simbologia não, do signo, me desculpa. Mas o que Constance Camille vai chamar a atenção é que é importante que isso seja um processo em que os símbolos vai sendo utilizados até a criança ter autonomia para construir e entender quais são esses signos vinculados a cada número, por exemplo, aqui eu estou trazendo. E por isso a importância da criança, do professor encorajar os pensamentos espontâneos da criança, para que ela se expresse, para que ela apresente de que maneira ela está se mobilizando, de que maneira ela está construindo esses números, esses conceitos matematicamente falando. Com isso nós chegamos em uma parte, não, eu marquei aqui do capítulo 2 uma frase muito interessante. A tarefa do professor é a de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é muito difícil, porque a maioria de nós foi treinada para obter das crianças a produção de respostas certas. A gente chega, portanto, no capítulo 3, que vai ser intitulado Princípios de Ensino. São 6 princípios divididos em 3 títulos com diferentes perspectivas. Tem um título que é a criação de todos os tipos de relações, é o primeiro ponto, e tem um princípio relacionado a esse título. O segundo princípio é a quantificação de objetos. São 3 princípios relacionados a esse título. E o último título, que é o terceiro, interação social com os colegas e professores. São 2 princípios. Então, a gente vai ter aí, eu vou deixar na descrição do vídeo esses 6 princípios para a gente poder dialogar a cada um. E no decorrer do capítulo vai sendo descrito sobre cada um deles, experiências, possibilidades de ações que vocês podem observar. O capítulo 4 é intitulado Situações Escolares que o professor pode usar para ensinar números. E são 2 títulos que são organizados nessas situações. Vida diária e jogos em grupo. Então vai ter lá várias propostas. Na vida diária, a distribuição de materiais, a divisão de objetos, a coleta de coisas, manutenção de quadros e registros, arrumação de sala de aula e votação. Jogos em grupos vão ser as seguintes atividades, situações. Jogos com alvo, jogos de esconder, corridas e brincadeiras de pegar, um jogo de adivinhação, jogos de tabuleiro, jogos de barulho. A ideia mais original e fundamental da teoria dos números de Piaget é a da abstração reflexiva e da construção de uma estrutura numérica pela criança através da abstração reflexiva. E a abstração reflexiva só é construída a partir da possibilidade de autonomia.
Por isso tem um apêndice no livro falando especificamente sobre a autonomia, sobre possibilitar a autonomia para que a criança se desenvolva intelectualmente autônoma. E é possível, acredito, a gente compreender que para a construção do conceito de número, a gente precisa de uma diversidade de experiências, de uma diversidade de comunicações para que essa criança cognitivamente possa se desenvolver do ponto de vista de argumentação, de contra-argumentação, de conseguir validar, de não apresentar uma resposta correta sem se sentir sincera. Quando ela é induzida a responder corretamente, ela não responde com sinceridade. É importante que a gente encoraje ela a se desenvolver até que ela seja sincera e enfática com a resposta que ela apresente. Então, de uma maneira geral, é isso. Eu fiz uma releitura do livro com muito cuidado, assim, mas é tanta informação que a gente fica sem saber o que traz aqui, o que corta à medida que o vídeo vai crescendo. Muito obrigado. Eu espero retornar aqui em breve para a gente dialogar com outras temáticas. Tchau, tchau para vocês, viu?